Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal. Faz um tempinho que eu não posto, mas voltei. Então deixa eu me apresentar. Então, hoje eu tenho um vídeo muito legal para compartilhar com vocês, que é sobre a intervenção terapêutica ocupacional no contexto hospitalar. Foi uma palestra que eu dei no hospital onde eu trabalho, e aí muitas pessoas me perguntaram no Instagram: Jânio, como é essa intervenção, como foi essa aula? Então, resolvi trazer para vocês essa aula para a gente poder divulgar mais a nossa intervenção dentro do contexto hospitalar. Então, intervenção terapêutica ocupacional no contexto hospitalar. Deixa eu me apresentar, tá bom? Então, eu sou Jânio Carlos, sou terapeuta ocupacional formado pela Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, a UNCISAL. Tenho residência em saúde coletiva, com ênfase em gestão de redes de atenção à saúde, pela Escola de Saúde Pública de Pernambuco, e certificação internacional em integração sensorial, também análise do comportamento aplicada e outras especializações como psicomotricidade e outros cursos de intervenção. E aí, hoje eu atuo na intervenção infantil com crianças com atraso no desenvolvimento, autismo, síndrome de Down, microcefalia e os demais atrasos, fazendo intervenções sensoriais, comportamentais e também psicomotoras. E assim a gente vai começar falando um pouco sobre o que é a terapia ocupacional. Muitos dos meus colegas no hospital, eles às vezes têm uma dificuldade em saber o que é a terapia ocupacional. Me perguntam se eu tenho formação em fisioterapia ou se eu tenho formação em psicologia e se terapia ocupacional é uma especialização e por aí vai. Então, deixa eu começar explicando que a terapia ocupacional é uma profissão de nível superior, tá? Então, nossa titulação é bacharel em terapia ocupacional através do curso de graduação em terapia ocupacional. Tem duração de 4 a 5 anos. Na minha formação foram 5 anos de curso e é regulamentada pelo COFITO, que é o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Então, por sermos do mesmo conselho, às vezes temos estas dificuldades em entender que uma é diferente da outra em termos de graduação. Então, cada uma tem a sua graduação, seu objeto de estudo e intervenção, tá certo? Então, nós fomos regulamentadas pelo Decreto-Lei 938, de 13 de outubro de 1969. Então já temos um caminho aí de mais de 10 anos, de mais de 50 anos de estrada na terapia ocupacional, certo? Então, vamos lá. Trazer um pouco do que é a definição de terapia ocupacional. Sabemos que essa definição ela traz uma forma bem abrangente, mas aí nos seus aprofundamentos a gente vê o quanto que a terapia ocupacional é ampla. Então, é uma área do conhecimento voltada aos estudos, prevenção e tratamento de indivíduos com alterações cognitivas, afetivas, perceptivas e psicomotoras, decorrentes ou não de distúrbios genéticos, traumáticos ou de doenças adquiridas. Então, através da sistematização e utilização da atividade humana, com base no desenvolvimento de projetos terapêuticos específicos na atenção básica, média e alta complexidade. Então, a terapia ocupacional ela pode perpassar todas as complexidades e todas as faixas etárias do ser humano, desde o seu nascimento até a sua vida adulta, idoso e até o seu falecimento. Então, assim, onde houver ocupação, onde houver atividade humana, vai haver a terapia ocupacional. E, para a gente entender um pouco como funciona, nós temos o domínio e o processo da terapia ocupacional, que é baseadas no documento de domínio e estrutura da prática da terapia ocupacional. Então, ela tem como domínio os fatores do cliente, as ocupações, os contextos, os fatores de desempenho e os componentes de desempenho. E nesse processo nós temos que fazer avaliação, intervenção e resultados em função de alcançar a saúde e bem-estar e a participação de vida através das ocupações, certo? Então, quanto mais o indivíduo se envolve em ocupações,
mas nós precisamos estar atentos para fazer uma avaliação daquilo que não está funcionando muito bem. Então, esse é um pouco do que é o domínio e o processo da terapia ocupacional, mas nós vamos ver ele separadamente nos próximos slides. Então, a ocupação. Então, o que é que está envolvido dentro da ocupação? Quais são as ocupações? São as atividades de vida diária, as atividades instrumentais de vida diária, a gestão da saúde, o descanso e sono, educação, trabalho, brincar, o lazer e a participação social. Então, se em algumas dessas áreas estiverem com alguma dificuldade, com algum atraso, algum impeditivo da sua realização plena, então vai precisar da intervenção de um terapeuta ocupacional. E os contextos são fatores ambientais, fatores pessoais desse cliente, desse paciente. E os padrões de desempenho envolvem os hábitos, as rotinas, os papéis e os rituais que essa pessoa está inserida em seus contextos. E aí, as competências para o desempenho, as competências de desempenho, são competências motoras, competências de processo e as competências de interação social. Então, quais são as funções motoras ou funções de processo de desempenho que está afetando a participação desse indivíduo, assim como também as funções de competência de interação social. E quais são os fatores do cliente que nós também precisamos levar em consideração? Os valores, as crenças e espiritualidade. Então, o indivíduo não é somente uma patologia, ele não é somente uma dificuldade na execução. Ele tem valores, tem crenças e nós precisamos levar em consideração esses fatores, bem como as funções do corpo e também as estruturas do corpo. Então, tudo isso faz parte do domínio da terapia ocupacional. E onde que a gente passa a ver esse processo? Então, esse processo tem a avaliação, a intervenção e os resultados. E na avaliação, nós precisamos saber o perfil ocupacional, a análise de desempenho ocupacional e também uma síntese desse processo de avaliação, para a gente poder, durante a intervenção, ter um plano de intervenção adequado para aquele paciente e também a revisão dessa intervenção, para assim a gente conseguir chegar no ponto que são os resultados, que é que nós precisamos buscar as medidas de como mensurar esses resultados. Então, dentro da literatura existem várias formas de fazer medição de resultado, e aí aquela que nós conseguirmos nos apropriar e apresentarmos resultados efetivos da nossa prática, poderemos utilizá-los. E a gente, para começar a entrar na atuação dos contextos hospitalares, nós temos uma resolução de julho de 2013, que é a resolução 429, tá? Que reconhece a disciplina e especialidade de terapia ocupacional em contextos hospitalares e define as áreas de atuação e as competências do terapeuta ocupacional, especialista em contextos hospitalares e também dá outras providências. Então essa aula a gente vai perpassar por essa resolução para a gente saber e conhecer o que é que um terapeuta ocupacional pode fazer no contexto hospitalar. Então, a atuação do terapeuta ocupacional, ela se dá em 3 tipos de atenção. Na atenção intra-hospitalar, na atenção extra-hospitalar, se for oferecida pelo hospital, e também na atenção em cuidados paliativos. E todas essas intervenções, todas essas áreas de atuação, elas têm a sua definição e a sua descrição nessa resolução do COFITO, que na área de atuação intra-hospitalar exige o planejamento e a execução de atividades terapêutico-ocupacionais junto aos pacientes, familiares, acompanhantes e ou cuidadores em regime de internação e em ambulatório. Então, a gente consegue, dentro das áreas de internação ou das áreas ambulatoriais e também na assistência aos trabalhadores e gestores dessas unidades, a gente consegue fazer um planejamento e uma execução de intervenção. E aí as unidades de intervenção, os ambulatórios das unidades hospitalares, de urgência, centro cirúrgico, centros e unidades de terapia intensiva, de semi-intensivo, hospital-dia, unidades especializadas, brinquedoteca, entre outras áreas que estão dentro do hospital.
Por quê? Como eu já falei, onde houver atividade humana, exige a terapia ocupacional para fazer uma análise dessas atividades e ver se há algum fator que impeça o seu desenvolvimento pleno, o seu desempenho pleno. Tá? E aí, na área extra-hospitalar, que quando é oferecida pelo hospital, compreende a nossa intervenção em visita domiciliar, assistência domiciliar, internação domiciliar e na rede assistencial de suporte, quando é realizada pela equipe hospitalar. A gente sabe que temos outras equipes em outras redes de apoio que também pode ter a presença do terapeuta ocupacional, mas se o hospital tiver esse serviço extra-hospitalar, nossa intervenção poderá também ser muito bem aproveitada e a gente pode fazer um trabalho muito bom nesse tipo de serviço. E a atuação em atenção e cuidados paliativos compreende o oferecimento do cuidado junto às equipes multiprofissionais, aos pacientes em condições crônico-degenerativas, potencialmente fatais, como das oncologias, mas também as não oncológicas, tá? E que estão em tratamento sem condições de modificação da doença. Ou seja, aquela pessoa que está provavelmente em estados mais terminais, onde não tem reversão do seu quadro, mas nós estamos lá para realizar essas intervenções que podem ser realizadas tanto nos contextos intra ou extra-hospitalar também, e aí não se restringe somente à fase de terminalidade da vida. São considerados cuidados preventivos, pois a gente pode prevenir um grande sofrimento motivado pelas dores, e aí a gente consegue, assim, garantir que aquela pessoa tenha o mínimo de conforto neste momento em que ela está passando por um conjunto de fatores que vão trazer um agravo no seu momento de adoecimento. Então, a gente pode trazer a ela mais vida, mais qualidade de vida dentro desse contexto que ela se encontra. E aí, a atuação nossa dentro dos contextos hospitalares visa a proteção, promoção, prevenção, recuperação, reabilitação e cuidados paliativos do indivíduo e também da coletividade, porque a gente vai pensar nessa concepção de integralidade e humanização da atenção à saúde. Então, não é só para os pacientes ou para um paciente específico, mas a gente pode fazer uma intervenção para pessoas individualmente ou também para grupos dentro do hospital. Então, seja de grupos tanto de paciente quanto grupos de funcionários na saúde do trabalhador. A gente também está envolvido nesses processos de trabalho, porque envolve o contexto ambiental daqueles servidores e o desempenho das suas atividades podem não estar tão bem, sendo tão bem desempenhados, né? Então, a gente vai realizar um diagnóstico terapêutico ocupacional e a gente vai eleger e executar a utilização de métodos, técnicas e recursos que sejam adequados àqueles contextos. Então, a gente vai considerar alguns aspectos, como realização das consultas, das interconsultas, que são consultas junto com outros profissionais, a avaliação terapêutica ocupacional com o paciente, com o cliente, com o usuário, assim como queiram chamar, estabelecer um diagnóstico terapêutico ocupacional. Sim, nós temos diagnóstico terapêutico ocupacional. E solicitar, se necessário, consulta de outros pacientes, de outros profissionais. A gente pode solicitar que outro profissional da equipe possa vir junto conosco para fazer uma consulta, chamada interconsultas. A gente pode solicitar exames e pareceres para a gente poder definir um diagnóstico terapêutico ocupacional e também um prognóstico terapêutico ocupacional, que é qual é a nossa perspectiva de evolução daquele quadro. E a gente vai realizar o planejamento do tratamento e intervenção, tá? Constituída por uma série de ações que envolvem a seleção, como a indicação e aplicação daqueles métodos que já citei anteriormente, e a gente vai estar sempre monitorando o desempenho das atividades ocupacionais dessas pessoas em contexto hospitalar, particularmente nas atividades de vida diária, atividades instrumentais de vida diária, produtividade, lazer e participação social. Por quê? Aquele estado, aquela condição de adoecimento, de internação, provavelmente, principalmente, causam essa
falta de participação, essa redução no seu desempenho de atividade de vida diária. Então, se por algum motivo essa pessoa está impedida de comer sozinha, de se vestir sozinha, de ir no banheiro sozinha, então a gente precisa ver quais as melhores formas de ajudar essa pessoa a ter esse pleno desempenho das suas atividades ocupacionais. Que aí outros profissionais, como os técnicos de enfermagem, por exemplo, eles ajudam essas pessoas a fazer essas atividades, que em muitos casos eles não ajudam, eles fazem pela pessoa. E aí, no hospital que tem um terapeuta ocupacional, pode ser solicitado para poder fazer essa avaliação e prescrever a melhor forma de ajudar esse paciente a ter uma condição de independência nessas atividades. E assim a gente consegue ver uma melhora significativa do paciente, pois ele se sente ativo e participante nesse processo de recuperação do seu estado de saúde. A gente vai também determinar as condições de alta terapêutica ocupacional, tá? E os possíveis encaminhamentos. Então, se aquele paciente, mesmo estando no estado de adoecimento lá internado, mas ele estiver executando suas funções de desempenho ocupacional de forma satisfatória para o seu quadro, a gente pode dar alta terapêutica ocupacional, certo? E se a gente não tem ali naquele momento condições de dar suporte a esse paciente, ou ele recebeu alta médica, mas as suas atividades de desempenho ocupacional ainda se mantêm prejudicadas, a gente vai realizar os encaminhamentos possíveis para que ele continue um tratamento fora daquela unidade hospitalar e melhore assim o seu quadro de saúde e seu quadro de desempenho ocupacional. E assim a gente vai emitir nossos laudos, atestados e os pareceres e também os relatórios terapêuticos ocupacionais. Nós podemos participar dos órgãos gestores, tá? E gerenciar as áreas técnicas que compreendam as questões do fazer e da terapia ocupacional e também áreas administrativas, visando sempre o desempenho ocupacional para aqueles que a gente está gerindo, sendo administrativo naquele momento. E aí, as atuais demandas que são desenvolvidas na minha situação, então, eu, Jânio Carlos, hoje em dia, realizo intervenções ambulatoriais, tá, com as crianças de microcefalia e de atraso no desenvolvimento, faço a avaliação das crianças que estão internadas na UTI pediátrica e também a orientação aos pais e cuidadores sobre o desenvolvimento infantil, tanto no ambulatório quanto na UTI pediátrica. Por que eu só atuo na UTI pediátrica? Porque todos os meus estudos, toda minha forma de intervir é na área infantil. Então, eu até posso ir em uma outra UTI adulto ou em outras questões dentro do contexto hospitalar. Mas a intervenção é interessante quando aquele profissional ele é especialista naquele assunto. Então, se eu sou especialista em demandas infantis, então a minha forma de atuar vai ser muito mais eficiente dentro dessas unidades infantis. Mas eu posso ir em uma outra unidade, fazer a avaliação do perfil ocupacional, fazer orientações à família sobre todo o desempenho ocupacional daquele outro paciente. Mas hoje em dia a minha atuação é somente nas áreas infantis, tá bom? Então, eu faço essas intervenções e aí consigo, assim, dar uma melhor perspectiva de vida, dar orientações sobre a qualidade de vida e o desempenho ocupacional dessas crianças e dessas famílias que estão acompanhando essas crianças. E assim, para poder dar conta de toda essa bagagem, então eu utilizo assim, uma dinâmica que eu penso ser a melhor forma a partir dos meus estudos, das minhas observações e intervenções, a partir da minha prática clínica, que são 6 passos nesse processo. Então, temos a entrevista e anamnese, a avaliação, a análise da atividade, onde a gente vai identificar todas as variáveis que estão impedindo o pleno desempenho ocupacional desses pacientes. Vamos tentar fazer o planejamento terapêutico ocupacional para a gente ter os objetivos mais claros, objetivos com as metas específicas para cada caso, e assim a gente poder fazer uma intervenção adequada e garantir resultados melhores nas nossas intervenções. Então, todo esse passo a passo, eu tenho ele no meu clube de estudos Prática Clínica em Terapia Ocupacional Infantil, que o clube de estudos ele está para os terapeutas ocupacionais
que buscam estar junto com outros terapeutas, tirando dúvidas, se aperfeiçoando e tendo conhecimento todos os meses. Então, aqueles 6 passos que eu coloquei, eles têm um módulo, uma unidade só para eles, chamada treinamento, tá? Então, eles estão ali no treinamento, onde você vai ter todos esses módulos com as aulas, e todas as aulas posteriores ficam gravadas. Então, todas as aulas que estão acontecendo ao vivo, elas ficam gravadas. Ou então, tem outras aulas que já foram gravadas e continuam lá na plataforma. Temos as master aulas, que são aulas mês a mês, sobre um tema específico da prática clínica em terapia ocupacional infantil, e também nós temos uma reunião mensal de grupo de estudo e discussão de casos dentro da nossa prática, tá? Então, assim, esse foi um vídeo muito legal sobre os contextos hospitalares, sobre as demandas hospitalares, para a gente conhecer também um pouco sobre a resolução que traz a terapia ocupacional dentro desses contextos. O que é que a gente tem condições de fazer, isso diante dessa resolução. Mas quando a gente chega na prática, aí sim temos muito mais trabalho, temos muito mais a fazer do que as bonitas palavras da resolução, porque aí a gente vai fazer avaliação, análise de atividade, intervenções, e aí é onde o negócio começa a ficar bom. Então, assim, se você gostou desse vídeo, você pode